Começando mais um episódio do Vitrine Alternativa, esse podcast que já está ganhando também repercussão, porque apresenta ideias inovadoras, ideias inspiradoras, pessoas que fazem acontecer e tem a oportunidade aqui no Vitrine Alternativa de dar voz ao seu negócio, às suas ideias. E hoje a gente vai dar voz para uma pessoa que eu vou te falar, a gente teve que escolher um assunto que ela ia tratar nesse episódio do Vitrine Alternativa. Porque ela é formada em relações públicas, ela trabalha com tecnologia, automação de empresa, mas hoje vai falar da sua empresa de eventos, a Mob Eventos. Estamos recebendo Juliana Betti aqui nos estúdios do nosso Vitrine Alternativa, dentro do nosso canal do Central Podcast. Ju, prazer ter você aqui. Finalmente, a gente podendo fazer esse bate-papo aqui para falar um pouco de negócio. Tudo bem, Ju? Obrigada, André. Obrigada mesmo de estar aqui, porque a gente, assim, tem um carinho já há bastante tempo. A gente foge um do outro para se encontrar, É seja verdade. para tomar um café, só para se Pra atualizar, tomar uma cerveja para também. tomar uma cerveja para se atualizar, ou para vir aqui, né? Porque já É. tem um tempão que a gente está falando. Então, estou muito feliz que deu certo. Obrigada pela abertura para contar um pouquinho aqui da minha história, dessas mil faces que existem por trás do meu empreendedorismo. Vai lá, então, antes de tudo, Ju, pra gente entender quem é a Juliana Betti, Tá. porque história você tem e tem um leque de trabalhos realizados aí, e eu conheci a Juliana na política, como assessora parlamentar da Câmara de Sorocaba. Pois é. Então navegou em todos os meios até chegar também na empresa, na Mob Eventos, né? Que é uma empresa que realiza grandes eventos em todo o Brasil. Explica pra gente como é que foi a trajetória da Juliana. Vamos lá, vamos lá. A história da Juliana e da Malbi Eventos começou antes mesmo de ser um CNPJ, tá? Eu sou administradora de empresas, aí eu fiz relações públicas, depois eu fui me envolver com tecnologia, hoje eu tenho um MBA em Engenharia de Controle e Automação. Nossa Então, se eu senhora. for te contar um pouquinho da Juliana, sem falar da Mob, tem assim, vai dos eventos ao marketing, ao relacionamento, ao growth, à tecnologia, à engenharia e volta para os eventos. Uhum. Então, e vai para a política, que foi onde a gente se conheceu também. Exatamente. Então tem bastante coisa. E todas essas experiências, ao longo aí de mais de 20 anos, se a gente for contar que começa a trabalhar com 15, 16, tem essa carinha aqui de 28, mas já faz um tempo que eu passei dos 20. É, né? Tá certo. Eu Carinha acho de que mim. com 28 eu tava lá na Câmara. É. É. Não vou fazer a data exata, Não, nem saber a faço data mais exata, mas conta. é. Mas se for contar todo o tempo de experiência que eu tenho, muito das áreas que eu atuei contribuiu para que eu hoje voltasse a atuar com a Mob Eventos nesse mercado que é gigantesco, que é o mercado de promoções, de eventos, de ativações, que é o MICE, que são os eventos corporativos, as ações de incentivo para isso, o trade marketing, que também está dentro do meu portfólio. E se duvidar, ainda pega ali um pezinho da engenharia e da tecnologia, porque me fez enxergar os eventos também de uma forma tecnológica, de uma forma híbrida, trazendo inovação, trazendo tecnologia. Hoje não tem um evento que a gente vai que não tem um painel de LED, que não tem uma robotização, alguma coisa de automação, nem que seja ali desde a tiqueteria do evento. Então, um pouquinho dessa experiência que eu trago ao longo dos 20 anos ajudou a trazer uma empresa que olha para o futuro, que entrega a experiência para as marcas que eu atendo de uma forma marcante para o cliente e usando ali a tecnologia também. Interessante. E era isso que eu ia falar realmente. Porque toda essa experiência sempre é utilizada de alguma forma. Por mais que sejam ramos muitas vezes diferentes, relações públicas, questão de tecnologia, engenharia de automação. No final das contas, é possível juntar tudo isso em uma área específica, que no caso é a área de eventos, né? E é muito do que hoje eu explico, né? A narrativa que eu trago para o meu cliente, ela é justamente isso. Eu comecei ali em 2009, foi a primeira empresa que eu abri de fato, antes de saber o que era o CNPJ, o que era você se formalizar. Por quê?
Eu sempre tive um papel de liderança nos eventos que eu era como produtora ou coordenadora, e eu sempre fui cercada de relacionamentos. Então, os meus amigos, os meus colegas, as minhas amigas, eles, eu preciso trabalhar, me arruma um freelance, me arruma um bico, né? O evento ele é marcado pelo bico até a gente se Sim. profissionalizar em profissionais freelances de evento. E aí, um cliente, certa vez, depois de eu coordenar eventos com 30, 40 pessoas que eram minhas indicações, certa vez ele falou: Mas por que que você não se formaliza? Por que que você não abre uma empresa para isso? E aí eu fui parar no Sebrae. Isso em 2009, mais ou menos, eu fui parar no Sebrae para me formalizar. E lá no Sebrae eu aprendi muito da base de empreendedorismo mesmo. O Sebrae ele olha para o microempreendedor, para o empresário individual, para o autônomo e ele explica o que que a gente faz para poder crescer a empresa. Uhum. Nessa fase de estudo do Sebrae, eu acabei me conectando com gestores que me levaram a tomar a frente de iniciativas de eventos que o escritório regional de Sorocaba tomava frente. Então, eu participei de todo um processo licitatório, passei a ser a empresa que fazia um processo de arregimentação nas cidades que o escritório cuidava e depois um evento. Essa arregimentação era para formalizar os empresários de Sorocaba que não estavam ainda com o CNPJ aberto. Então, você vê, eu entrei no Sebrae para buscar o conhecimento de como me formalizar, passei a ser um prestador de serviço, fiquei ali quase 2 anos atendendo vários escritórios, comecei pelo escritório de Sorocaba, depois foi para Campinas, Guarulhos, Osasco, Santos, e aí eu estava atendendo o estado de São Paulo inteiro com esse formato de evento que na época era uma gestão do Sebrae que fazia em parceria com as prefeituras. E aí eu entregava eventos de 500 pessoas, 400 pessoas, com toda a estrutura que um evento tem. Uhum. Esse foi o meu primeiro ciclo de empreendedorismo com a Mob Eventos. Em 2009 já trazia esse nome de Mob Eventos, mas foi o primeiro ciclo. E qual foi, André, o meu principal aprendizado nesse primeiro ciclo de empreendedorismo? O Sebrae ele era o meu praticamente o único cliente que eu tinha. 90% do meu faturamento era do Sebrae. Uhum. Foi 2011, 2012. Quando mudou a gestão do Sebrae, acabou o projeto. Acabou. E aí eu me vi assim, puxa vida, como é que eu vou trabalhar agora para captar cliente? Eu tinha uma estrutura, mas 90% do meu faturamento vinha de um único cliente. E aí você gera aquele aprendizado, né? Assim, a gente chama de aprendizado para falar bonito. Mas o que Claro. aconteceu mesmo foi, vou fechar a empresa e vou voltar para o mercado de Pânico, trabalho. né? Um pânico que bateu. E- E geralmente é assim, né? As pessoas acabam focando num cliente só e, cara, isso é um erro É um erro tremendo, absurdo. né, meu? Não, a gente tem que ter diversidade, a gente tem que ter assim uma carteira de clientes de diferentes segmentos e de diferentes tamanhos, né? São os diferentes tamanhos de clientes que ajudam a gente a consolidar a empresa. Mas nesse aprendizado, ele me fez voltar para o mercado de trabalho. E daí vão todas as experiências que a gente citou agora. Eu sou muito comercial, então eu fui para a indústria farmacêutica. Depois, eu trabalhei coordenando uma campanha. Aí o candidato que eu atuava, ele foi eleito, me levou como chefe de gabinete por um período na Câmara, foi quando nos conhecemos. Exato. Depois a política me trouxe para voltar para os eventos também. Então, as coisas elas foram caminhando de uma maneira que o primeiro ciclo de empreendedorismo que eu tive me ensinou muito. Eu voltei para o mercado de trabalho como colaborador em outras empresas, aprendendo mais, até que surgiu o segundo ciclo de empreendedorismo. Nesse segundo ciclo, eu tinha um grande parceiro, um grande cliente, que tinha uma empresa dentro de hotéis e resorts. E aí ele falou: Olha, a Juliana está abrindo um resort na região de Sorocaba. Eu fui convidado para ter o escritório lá dentro, mas eu sou de Guarujá, como é que eu vou conseguir gerir? E aí ele me trouxe como sócia para gerir o escritório do Novo Hotel de Itu. E eu tinha um escritório lá dentro. Eu era como se fosse um concierge. Tá. Então, quando você vai fazer um evento, vamos lá, vamos dizer que o Vitrine ele quer fazer um encontro para 50 principais clientes que estiveram aqui dando entrevista. Certo. Você vai atrás do Novotel, ele vai te oferecer o espaço, o Novotel e outros resorts, né? Mas especificamente lá, porque foi onde eu abri o escritório. Ele vai te oferecer o café, todo o AIB, ele vai te oferecer a hospedagem, mas é finito, é a hotelaria. E aí, o que que eu oferecia? Uma experiência, uma música, uma decoração, uma cobertura fotográfica, as recepcionistas, o credenciamento. Então, tudo que compunha o evento, eu trazia como um parceiro do hotel. E aí foi um outro ciclo que me trouxe um aprendizado gigante, que foi
diversificar o meu portfólio de produtos, crescer a minha carteira de clientes e controlar as margens de evento que eu tinha. Então, eu Entendi. passei de um faturamento de 30 mil reais no mês para um faturamento de 450 no mês, em cerca de quase um ano ali, mais ou menos, de atuação. Ou seja, mexeu, cresceu de uma forma exponencial. Exatamente. Saiu do MEI para uma microempresa, né? Foi isso. E essa foi uma experiência fantástica, assim, que me conectou com muitas empresas. E aí que tá o ponto, porque as experiências e toda essa dificuldade que você teve de ter um cliente só é o que fez você ter o aprendizado para talvez se organizar, se estruturar, e a vivência te levou a ter uma empresa de um faturamento de quase R$500 mil. Foi. Foi exatamente isso. Entender que eu precisava estar presente em diferentes marcas, em diferentes clientes e em diferentes formatos. Porque, ao mesmo tempo que eu era um concierge do hotel, tinha cliente que me pedia para atuar como uma agência. Ou seja, produzir o evento inteiro. Tinha clientes que o meu cliente era a agência. Então, eu só contratava uma equipe. Então, eu fui crescendo os produtos que eu poderia oferecer, os serviços que eu poderia oferecer para esses clientes. E foram ali quase 4 anos de gestão, onde a gente cresceu para o Casa Grande de Guarujá, depois para o Clube Med, depois para outros hotéis e pousadas. Então, eu virei um parceiro de alguns espaços de evento. E aí eu levava essa ideia de crescimento também para o hotel. Porque o hotel falava, poxa, então já que eu tô com a porta aberta para você atender os meus clientes, agora eu quero que os seus clientes venham fazer os eventos aqui. Então também tinha uma troca comercial. E aí eu prospectava os clientes para levar ao hotel. E isso foi me dando assim uma rede de contatos muito grande. Essa foi uma experiência que, para minha posição hoje, como dona de empresa de eventos, que trabalha com eventos de pequeno, grande, médio porte, com diferentes tipos de serviços, eventos 360, essa experiência, esse período que eu fiquei circulando várias empresas diferentes, eles me trazem uma certa segurança de falar, poxa, já sei que eu tenho portas para bater para dizer estou de volta no mercado, de uma maneira agora mais completa do que antes, Mais madura. mais madura, e essas experiências contam muito. Dificilmente a gente vai encontrar um empreendedor que deu super certo na primeira empresa. Essas lições que a gente toma, né, os tombos que a gente toma da vida, eles trazem as lições que vão levar a gente a gerir cada vez melhor, a aprender cada vez mais, a entregar de uma forma cada vez mais eficiente e mais qualificada para o cliente. Tá certo. Isso é muito importante a gente destacar, e principalmente esse, talvez, aprendizado, né, que você teve. E a frase que fica: muita gente não deu certo na primeira empresa, mas não pode desistir. Ou muitas vezes a mesma empresa aberta, talvez na insistência que as coisas vão dar certo, né? Fica meio que essa experiência, a lição também, né, Ju, pela sua história, pelo seu processo até chegar onde você chegou, né? A resiliência, né? A gente ouve muito, assim, principalmente os grandes gurus do empreendedorismo falando sobre você ser resiliente. E na prática, não tem como ser de outra forma. Depois desse meu segundo ciclo de empreendedorismo, veio a pandemia. E aí, na pandemia, em 2019 para 2020, para você ter ideia, em 2019 eu contratei quase 1.900 vagas de emprego diferente para os profissionais freelance, em um único ano. Então, eu gerei receita para 2.000 famílias nesse período. Aí veio 2020, que eu simplesmente um intervalo de 15 dias, a gente estava com a agenda lotada para o ano, a gente cancelou tudo de evento que tinha. Não podia aglomerar, não podia fazer nada. Isso só foi queimando caixa. Isso vai fazendo assim. Foi um ano muito difícil. Porque foi um ano onde a gente foi queimando tudo que a gente tinha de reservas e de caixa para poder segurar os colaboradores que a gente tinha, os colaboradores que eu tinha fixo. Foi um ano onde a gente teve que tomar as decisões mais difíceis, porque o governo demorou muito para soltar incentivos para o mercado de evento. O mercado de evento demorou quase 24 meses para retomar da maneira que era. E como é que você, com 3 escritórios, com pelo menos 8 colaboradores que a gente tinha, fora os sócios, como é que a gente poderia se manter de uma maneira saudável se não estava entrando receita nenhuma? Aí eu comecei um terceiro ciclo de empreendedorismo. Olha só. Por isso toda essa história assim de relacionamento com a tecnologia. Porque ou você ia para uma área de tecnologia ou você tinha que se reinventar na pandemia. Então, na pandemia, deixa eu só tomar água, senão eu vou Ah, ficar... fica à vontade, até porque
A garganta precisa de hidratação. Ainda mais com ar-condicionado também, né, Ju? Não, e eu falo pouco, né? Não, imagina. Aqui é pra falar mesmo, a ideia é essa. Tem que conversar, tem que bater papo mesmo. Essa é a ideia. Não, e obrigada pelo espaço, porque é gostoso revisitar toda essa história da maneira como eu tô fazendo e pensar, caramba, e nem eu percebi o tanto que eu vivi nesse tempo Pois todo, é, né? pois é. E é assim, a história que às vezes eu vejo alguma colega que está começando e eu percebo que mostrar que, poxa, eu já me prejudiquei bastante, já fali uma empresa por conta de má gestão. Eu tinha um único cliente, isso é má gestão. Mas fui lá, estudei, aprendi, entendi. Aí a segunda empresa foi uma situação do mundo, a pandemia. Sim. Tomei na cabeça de novo, o que que a gente vai fazer? Voltei para o mercado de trabalho, fui estudar, fui entender tecnologia, fui estudar gestão de produtos, marketing de produto, fui entender o que estava acontecendo no mundo da internet. No mundo do que era possível naquele momento, foi o grande boom dos eventos híbridos, o grande boom dos infoprodutores digitais. E nesse período, eu abri uma empresa de marketing e relações públicas, que era algo que eu sempre soube e gostei de fazer, mas que não estava necessariamente ligado aos eventos presenciais. Ali, com a Sim, o nome da empresa era Sim, Sim Marketing e Relações Públicas. E com a Sim, eu conseguia trabalhar tanto com consultoria de marketing, de fato, quanto com os eventos híbridos. Eu comecei a estudar growth. Como assim? É tudo um nome bonito, um monte de sopa de letrinha para dizer que é expansão comercial. Então, se você é um bom vendedor, você vai ser um bom marqueteiro se você estudar, lógico. Se você entender de mercado, você vai conseguir trazer estratégia de expansão. Se você entender de cliente no centro, você vai conseguir trazer a junção de produto, cliente, marketing, entrega, relacionamento, que é a junção do growth. Você conseguir testar diferentes tipos de estratégia com o cliente, até você sentir ali o teste A, o teste B, qual que deu certo, esse aqui eu vou replicar. Aí eu vou para uma outra área, vou testar de novo. Então eu comecei a prestar consultoria de growth para algumas empresas. Até que essa empresa, diferente dos outros 2 ciclos de empreendedorismo que por conta de N fatores acabaram não dando certo, essa empresa deu muito certo. Ela deu tão certo que eu fui comprada por uma outra empresa. Olha só. E aí começou todo esse processo dentro da área de tecnologia, né, Ju? Exatamente. Quando eu tinha um cliente de tecnologia que ele vendia inteligência artificial para a indústria. E aí ele era um cliente a mais na minha carteira. Mas, naturalmente, parte do que eu tenho de conhecimento de estratégia era o que ele queria comprar. Falei, poxa, mas como é que eu vou ficar full time na tua empresa se eu tenho a minha empresa? Ele falou, não, peraí, vamos resolver isso então. Vem aqui a tua empresa inteira para cá. Caramba. E aí, parte da minha equipe, eu né, realoquei em outras empresas, né? Tive que desligar. E parte da equipe passou a ser ali uma célula dessa startup, que é aqui de Sorocaba. E aí nós tivemos, assim, um ciclo longo de trabalho. Ali era um formato CLT. Então, eu vendi a minha empresa, passei a ser head de growth nessa startup. Passei a entender sobre o mercado industrial, tive que estudar automação, controle, tecnologia, indústria 4.0, inteligência artificial. Se reinventando de novo, só para variar um pouco. E era inteligência artificial diferente do que a gente conhece hoje. Era Não bem o era começo, chat né? GPT, era começo. Não tinha chat GPT, o chat GPT não estava nem na cena ainda. Sim. Inteligência artificial dentro de um computador de borda que ia lá na máquina, debaixo do chão de fábrica de uma indústria. Então, para entender um pouquinho disso e conseguir expandir a empresa, eu precisei estudar. E é uma coisa que me motiva muito, não parar de estudar. Tá sempre buscando novos conhecimentos, isso me ajuda muito. Com certeza. E aí, depois de um longo ciclo, à frente das estratégias de crescimento, a gente vendeu essa startup para a WEG. A WEG, uma das principais empresas brasileiras citadas na Bolsa, com mais de 36 unidades fora do país. É uma empresa brasileira de Santa Catarina, mas, assim, eu acho que esse foi, assim, um dos
principais ciclos de sucesso que eu tenho para te contar. Porque eu era uma empresa pequenininha que se prejudicou na pandemia por conta dos eventos, se reinventou na área de marketing, relações públicas e growth, foi comprada por uma startup que estava em crescimento, uma startup que estava começando a ser investida. A startup tinha um número ainda pequeno de funcionários, Sim. ainda um faturamento pequeno, mas tinha um CEO com uma inteligência fora do comum, um cara brilhante que entendia tanto da tecnologia e quanto de expansão, de crescimento, de gestão. Viu em mim uma pessoa que podia multiplicar parte das estratégias e incrementar as estratégias que ele trazia e apostou. Quando ele apostou em mim, foi uma grande virada para mim, porque eu entendi muito do mercado corporativo. Entendi de postura industrial que você tem que ter. Entendi de como fazer negociações, diferente de, às vezes, um evento de 100, 200, 300 mil, fazer negociações para um evento, para uma negociação de 2, 3 milhões. Então, você começa a entender de um outro mercado, abriu a minha mente. Entendi. E aí deu muito certo até que a VEG comprou a empresa. E aí eu fui convidada para ficar à frente de uma outra área lá dentro da empresa, dentro da VEG, que também era de inteligência artificial, mas eu optei por parar um pouquinho e entender o que ia trazer mais... Sabe aquela sensação de dever cumprido? Uhum. Terminou um ciclo. Fechamos um ciclo. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tô vendo que você tá falando de todas essas áreas, mas o evento sempre te puxando. É isso. O seu negócio, a sua praia, e eu sei que a Ju adora a praia, vai, pra falar da forma certa, que a pessoa certa, quem gosta de praia. A sua praia é evento, Ju? Não, isso assim, ficou tão claro pra mim, porque naturalmente a gente, assim... Qualquer pessoa passa por um período de dúvidas na carreira profissional, todo mundo. E aí a gente vai se reinventando, seja pela questão financeira, porque tá batendo e aí você precisa se reinventar de alguma forma, seja pela questão propósito. E para mim foi um pouco dos dois, porque eu falei, poxa, completei um ciclo de sucesso, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou empreender de novo? Vou na indústria? Pô, mas os eventos sempre me chamando, porque por conta de ter tido muito tempo, tinha gente que eu, por mais que não estivesse nos eventos, eu estava na tecnologia e na engenharia, por mais que não estivesse nos eventos, eles me ligavam e falavam, não, é você que vai vir produzir meu evento. Eu quero que você venha fazer. Então, eu estava sempre fazendo. Alguns clientes recorrentes, anualmente, eu estava sempre fazendo. Eu falei, pô, é isso. É aí que eu tenho que colocar a minha energia, nos eventos que tenho que focar, porque por um período eu estava em 2 empregos. Por um período eu estava numa loucura, onde eu estava atendendo ainda os meus clientes de evento, mas estava lá na engenharia. E daí você não tem vida. Cara, só que evento é surreal. O que você trabalha num evento... Quantos eventos eu não tive a oportunidade como jornalista de cobrir, desde o início, fazer a pré-divulgação, depois a cobertura do evento. Cara, e organização de evento, que eu já cheguei a trabalhar em alguns, é surreal, é cansativo demais. É dizer, não pode ser normal a pessoa que gosta de trabalhar de evento. É normal, sim. Desculpa, José, acho que você não é normal, velho. Não, é um desgaste insano. Falando sério, a gente brinca, mas é um desgaste insano, né? Mas se eu for comparar com a tua profissão, cara, você tem que estudar de todas as áreas, o tempo inteiro. Mas a gente precisa conhecer, não, mas a gente precisa conhecer quem sabe. A gente não tem que saber de tudo, tem que conhecer quem sabe. E vocês não, vocês têm que fazer uma gestão de uma coisa enorme, porque se a iluminação tá legal, se a decoração tá ok, se a comida tá... Cara... Essa é a grande chave do sucesso do evento. O que você acabou de falar é gestão. Eu pego muito no pé do time para isso. Galera, se a gente não tiver uma operação muito bem organizada, de forma antecipada, como é que é um evento inteiro? Só para você entender. A gente começa geralmente com uma ideia aqui, ó. Vamos fazer o podcast. Cara, e se a gente montar um evento para os clientes que já vieram no podcast, chamando atenção, entregando um prêmio para o cliente que teve mais views? Você tá querendo vender esse evento acabou aqui, de né? surgir. O não eu já tenho. Vai que eu vou soltar. Esperta você, Ju. Vai que, né? Mas, ou seja, de um papo surgiu uma ideia de criar um evento. Tá bom, Ju, mas é o seguinte, meu negócio é fazer podcast, não é fazer evento. Onde eu tenho aqui a minha segurança é aqui. Como é que eu vou fazer? Aí começa o meu estudo. Quem são os principais clientes que poderiam estar, parceiros, fornecedores interessados nesse tipo de evento? Porque aí eu vou montar uma estratégia de captação de patrocínio. Você vai falar para mim, eu vou botar dinheiro no meu podcast, na minha estrutura, no meu estúdio, né? Isso aqui já tem um custo. Não vou botar dinheiro num evento que eu nem sei se vai dar certo.
Opa, então peraí, deixa comigo. Eu vou trazer o dinheiro para o seu evento ser executado, então eu vou fazer a captação do recurso para que isso aconteça. Ai, mas vai ter permuta? Vai. Vai ter dinheiro? Vai, mas tudo isso para pagar o investimento do evento. Depois que a gente fez a primeira idealização do evento, a gente vai começar a pensar, quem que a gente vai chamar? Qual é o público? Como que a gente vai divulgar? Vai vender ingresso ou é fechado? É aberto para um público gratuito? Aí você começa a criar toda a estratégia. Então eu passo um tempão de planejamento para depois chegar nessa correria que você está falando. No dia que chega na correria, eu já tenho a empresa de som e iluminação contratada. É uma empresa que eu tenho confiança, porque não dá para soltar um evento na mão, principalmente a parte principal, na mão de qualquer fornecedor. Eu já tenho a equipe que vai fazer o credenciamento, recepção, treinada, com o equipamento adequado, um computador, um tablet, que vai atender a demanda do evento, uniformizado, porque essa é a primeira cara por evento. Então, o cliente vai chegar, vai ver as meninas lá toda bonita, meninas, rapazes, mas vai ver o time do front bem bonito, apresentável. Já dá outro impacto. Com certeza. Eu vou pensar na experiência desse cara, porque ele chegou no espaço do evento, e aí, a experiência 2, ele vai ser recepcionado. E depois, ele vai receber alguma coisa? Ele vai receber um caderno, uma xícara? E a hora que ele entrar, ele vai ter várias palestras, uma só? Ele vai ser chamado no palco? Ele vai ganhar um brinde? Então, a gente tem que pensar no todo. Se for um evento onde a gente vende ingressos para que as pessoas participem, eu também tenho que pensar em como atrair pessoas interessadas a pagar para estar nesse evento. Então, quando a gente fala que é 360, a gente está falando de tudo. De marketing, de impulsionamento, de captação de recurso, de fornecedor, de gestão de parceiro, de trade. Porque, vamos dizer que eu tenho aqui hoje, sei lá, a marca das câmeras que estão aqui filmando a gente do microfone. É uma marca que pode estar super interessada em apoiar o teu evento para dizer, olha, você que quer fazer um outro podcast, compra esses equipamentos comigo. Entendi. Então, essa troca, que é o que a gente chama de trade nos eventos, ativações, isso eu também faço gestão. Tudo é você que faz. Ou seja, o planejamento de um evento, para ser bem sucedido, é coisa de meses, ou não? É coisa de meses. Eu tô agora, por exemplo, ó, neste momento, nós estamos no dia 11 de fevereiro. Eu tenho 4 eventos com uma cervejaria que a gente está produzindo. O primeiro dele é em março, o segundo é em maio. E aí eu já tenho eventos para o segundo semestre. Eu tenho um outro clube que a gente faz evento com eles, que tem evento até fora do país, que a gente está produzindo, que no mínimo o primeiro evento tem 2 meses para acontecer. A gente já está organizando a logística da Fórmula 1, que é daqui praticamente 8 meses. Fórmula 1. Parte da Fórmula 1 é um cliente de turismo e logística. E aí eu sou um braço de fornecedor dele. Então, ele já está com toda a estrutura dele montada. Eu sou um braço pequenininho que apoia ele, mas se eu não tiver agora, garantindo as datas dos meus principais parceiros, dos meus coordenadores, organizando logística, espaço, locação de tudo, não acontece. Aí a gente tem uma arena, que eu acabei de entregar, a Arena Comper de Verão, em parceria com a Inova, que é uma outra agência de eventos, lá em Bombinhas. A gente já está fazendo o planejamento do festival de inverno deles. Porque para eu poder trazer investidor para o festival de inverno, para ele acontecer, para repetir depois a Arena de Verão do ano que vem, eu tenho que começar agora a falar com esses clientes. Então, não se faz um evento da noite para o dia. Quando eu tenho um cliente batendo na minha porta de um evento para noite pro dia, é um pedacinho. É assim, Juliana, você tem a equipe de limpeza e conservação? Eu tenho. Você tem os seguranças? Você tem os carregadores? Tipo, os principais shows que tem em Sorocaba, os principais parceiros, que os clientes que eu tenho hoje, as principais marcas que produzem show, elas contratam os carregadores com a minha empresa. Porque eu montei um time de carregador que está treinado, que vai uniformizado, que já sabe como trabalhar. Mas tudo isso leva tempo. E isso é o que a gente falou no começo dessa minha última fala. A gestão. Se eu não tenho a gestão desde organizar o time de carregador para eles chegarem no horário, saberem trabalhar, levar a marmitinha deles, respeitarem o horário de janta ou de almoço, eles não vão levantar o evento, né? Carregar o evento de maneira eficiente para o meu cliente. A mesma coisa num evento grandão. Se eu não tenho o planejamento do festival de inverno com antecedência, eu não tenho quem bote dinheiro, eu não tenho quem apoie, eu não tenho marketing de divulgação que vai atrair o público. Então, é tudo com antecedência. E isso, muito da minha experiência com projetos de engenharia e de tecnologia lá de trás, me ajudou a ter um pouco mais de segurança para entregar os eventos para meus clientes. Cara, isso é muito doido, porque eu fico imaginando o desgaste
Porque assim, não, é o que eu falei. É que você tá já há um tempo fazendo isso. Só 20 anos. Então, e a experiência conta muito nessas horas, né? A experiência de você realizar um evento. Tem muita gente que se arrisca. Lógico, sempre é o momento de começar. Mas eu queria que você fizesse esse comparativo com a sua experiência, de conhecer como funciona o evento, as dores, para quem está começando agora. Que dica de ouro você daria para uma pessoa que está começando agora a produzir eventos? Eu acho que o fundamental é ter o embasamento teórico. Tem muita gente que é amador, que quer começar a se profissionalizar e fala, vou abraçar o evento para fazer. Mas não tem o embasamento teórico. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o Senac. Eu já fiz várias parcerias, já dei palestras, já dei aula lá pro pessoal, porque eles têm um curso de eventos muito bom aqui em Itu. Poxa, vai buscar um curso como esse. Ou vai fazer um curso online. Pede uma mentoria, mas busca um embasamento teórico para você saber o que são os pontos-chave de um evento, para você se antecipar a um problema. Porque o evento é isso, eventualidade. Então, assim, o que mais tem no evento é surpresa. E aí, a gente tem que criar um plano A, B e C. O plano A, um carro capotou, o buffet não vem. Já aconteceu isso comigo. O plano B, tem uma pizza para entregar aqui, que é um delivery, que também tem um crepe e vai fazer, para a gente não ficar sem o que alimentar o cliente no dia. Então, é o plano C. Vou chamar delivery de salgadinho para. Ou eu vou ter um outro buffet, suporte, reserva. Mas, assim, você tem que ter os planos, porque tudo pode acontecer no evento, tudo. Eu já tive mestre de cerimônias que ia conduzir o evento, e você sabe, porque você faz isso, você é um mestre de cerimônias também. Como é que você vai produzir um evento sem o mestre? Aí imagina eu que tô aqui com vergonha de conversar com você, se é uma história minha. Vergonha nada. Eu tenho, não, é porque eu tô falando da minha história. Esse eu tenho conhecimento. Agora, como é que eu vou explicar um outro negócio de um. Eu não tenho essa segurança, porque eu não fui me formando para ser um comunicador, um mestre de cerimônias de fato. Então eu quebro um galho, mas não é o que eu faço. E aí, como é que faz num evento, uma formatura que você tem um mestre e aí o mestre não vai? Então tudo isso acontece, você tem que ter plano A, B e C. Então esse é o ponto, vai buscar conhecimento teórico. Segundo, e acho que um dos pontos mais importantes, cara, vai no evento de graça. Liga para a empresa, se não tiver abertura com outras empresas, me ligue, fala, Ju, eu tô abrindo a minha empresa agora, eu quero acompanhar um evento com você do A até o final, do zero até o final. Posso, meu? Eu tenho zero problema, muito pelo contrário. Eu tenho várias amigas que hoje são grandes profissionais da área de eventos e que passaram pela minha história. Né? Pela minha história como uma colaboradora, como um freelance, ou até mesmo como um parceiro. Mas tem várias pessoas que, de certa forma, eu pude contribuir um pouquinho com o conhecimento. Assim como eu tenho grandes nomes, igual a Priscila Guzmão é um dos nomes que eu mais admiro em Sorocaba. Não há quem fale de eventos e não fale da Pri. Com certeza. A Pri é sensacional, né? Pri é sensacional. E assim, desde sempre, eu falei pra você que faz 20 anos. Não faz tudo isso que eu conheço, mas, bom, deve fazer aí uns 16 pelo menos. Desde sempre. Eu já fui recepcionista da Priscila. Eu já fui coordenadora de eventos dela. Zero problema, e ela sempre foi muito de mostrar, de apoiar, de ajudar. Hoje a gente troca cliente, a gente troca parceria, a gente tá junto, às vezes, entregando evento junto. Então, esse é o ponto. Busque alguém que você vê que tem. Não adianta também buscar alguém que só fale que não entregou nada. Busque alguém que você vê que tem alguma entrega, que tem nome, que já fez, né, criou a sua própria autoridade ali no mercado dos eventos e cola. Vem trabalhar um dia com a gente para ver como que já é, assim, essencial para enxergar tudo que pode acontecer no evento. Tá aí, olha, que dica bacana, viu, Ju? E olha, legal demais passar isso, porque a ideia do nosso Vitrine Alternativa é justamente isso. É transmitir essa ideia, fazer a pessoa refletir e inspirar as pessoas. Sim. Acho que ideia é uma história mais inspiradora que a sua. Isso porque a gente não falou da mãezona que a Ju é, mãe de dois, tem essa carinha novinha aí, mas já é mãe de dois, André, minha da filha Bia. fez 21 anos, eu tô assim, eu não acredito, ela atingiu a maioridade em todos os países. Real, 21, eu tô assim, ó, besta. Eu tô besta. Não, já tá trabalhando com você, tá trabalhando com eventos, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade em algum evento que a Bia tava recepcionando.
fantástico, exemplo, aprendeu muito bem com você, Obrigada. super simpática, legal demais. Obrigada. E olha, eu queria só agradecer, Ju, a gente tá entrando na reta final, dava pra estender esse bate-papo, porque a Ju tem história pra ir. Dá pra voltar aqui pra falar de outro assunto, porque a Ju tem história pra contar. Mas agradecer demais, Ju, foi muito legal esse bate-papo. E a gente espera que a gente sempre trabalhe aqui no Vitrine Alternativa para que as histórias inspirem outras pessoas. E sem dúvida alguma a sua história é muito inspiradora, até pela experiência que você teve de começar, falhar, persistir, ter resiliência para que tocasse seu negócio e hoje fosse uma empresária de sucesso no ramo de eventos com a Mob Eventos. Obrigado, viu, Ju? Parabéns por esse trabalho, por essa trajetória, viu? Eu que tenho que te agradecer, André, de verdade, pela abertura, para poder contar um pouquinho aqui do que a gente fez, dizer deste momento que a Mob está. É um momento muito rico para mim, porque é um momento onde 100% de tudo que eu vivi está contribuindo para que a gente atinja outros patamares no mercado de eventos. E isso está sendo, assim, bastante positivo na história que eu quero contar do que é a Juliana na área de eventos e do que é a Mob Eventos. Mas eu queria te agradecer pela abertura, te dizer, assim, que essa admiração que você tem por mim, ela sempre foi muito recíproca. Eu sempre olhei para você como um dos principais comunicadores de Sorocaba. Então fico não muito... exagera, Ju. Não, tem uns 5 nomes aqui, você tá entre eles. Oh, você obrigado. que tá querendo achar que é novinho, mas ó, o que eu tenho de evento, você tem de comunicador. Olha, 20 anos, tem Então, 20 anos, né? É isso que eu tô falando. E te agradecer mesmo, dizer que assim, ó, todos os projetos e trabalhos que eu já vi você se envolver, eu sempre vejo você se dedicar do jeito que você está fazendo aqui. Então, ver essa estrutura, ver assim, esse teu comprometimento com o podcast, ver tudo isso dando certo, ver os nomes que estão passando por aqui, eu fico lisonjeada de você ter me trazido para cá, legal. fico agradecida. Imagina, você tem que Obrigada contar a sua mesmo história. pela abertura. Sem dúvida alguma. Quando a gente pensa no Vitrine Alternativa, eu penso em pessoas como você, Ju, para contar a história, porque são histórias que valem a pena ser contadas. Obrigado demais e já vou reforçar o convite. Vamos participar, vamos traçar parcerias por aí, viu, Ju? Bora que a gente vai fazer o evento do Vitrine. Olha lá. Vamos Próximo, conversar. Dudu, planejar o evento do Vitrine. Tá bom, vamos lá. Obrigada, André. Me convenceu. Gente, obrigado demais, ó. E todos os contatos da Ju, da Mob Eventos, a gente vai colocar na descrição desse vídeo, tá bom? Aproveita, curta, compartilha esse vídeo também, tá bom? É muito legal sempre. E se inscreve no nosso canal do Central Podcast, acompanha as edições do Vitrine Alternativa, sempre com novidades, sempre com ideias inovadoras, tá bom? A gente fica por aqui hoje, agradecendo demais você que está nos acompanhando aqui. E em breve, mais um episódio do Vitrine Alternativa. Gente, obrigado, viu? Tchau.